precisa ficar para dentro, assim, que é o inverno pra gente que está entrando, né? Sabe? Passamos o outono, deixa cair as folhas, porque o processo de renovação, aceitar o processo de renovação, aceitar o processo de transformação. Então, ele é um processo bonito. Isso é uma das forças do guerreiro, sabe? Ele saber que tem tempo para tudo. Tem tempo para planejar, planificar a guerra, tem tempo para pensar, conceber se é o que ele quer fazer ou não, se faz sentido. Tem o tempo para descansar, igual nós falamos ontem, né? Largar, faz a parte, depois larga, sabe? E tem o tempo para entrar para dentro. Sabe que isso é tão importante quando você pode fazer isso no inverno. Os dias são menores e as noites maiores. Então é o momento de dar uma invernada, né? Quando você entra no processo de invernar, olhar para dentro, ficar quietinho, tomar um chá, um cafezinho, sabe? Ficar abraçadinho com você, olhar lá no fundo, ficar um pouco silencioso e fazer um contato com você mesmo. Então, a vida moderna, com um calendário retilíneo, né? A gente tem um calendário assim retilíneo, ou seja, a gente olha o ano como se fosse assim, tá? E não é nada disso, é circular. O movimento é circular, né? Ele é eclíptico, assim, né? E ele vai, quando ele na verdade dobra, você vai ver o movimento fazendo um 8, sabe? Ele está em movimento. Então, o guerreiro, ele precisa aprender a surfar. Tá? Então, quando fala, eu quero despertar o guerreiro, né? Porque se nós estamos em tempo de guerra, e se não é o tempo de guerra o agora, mas o tempo da guerra, porque a vida ela é um cenário com várias oportunidades. E os desafios, os conflitos da vida, eles são os temperos absolutamente necessários para o desenvolvimento, para você desarrojar, para você emanar a tua energia, né? Então, e esse lugar, para você assumir esse lugar de vencer os desafios, em primeiro lugar é aceitar os desafios. Assim, você está vivo, está aqui na Terra, saiba que é um cenário propício para você desenvolver habilidades e dons. Desenvolver suas habilidades, seus dons, seus recursos como ser espiritual que você é. Então, se eu sou um ser espiritual, vindo do grande mistério, do vácuo quântico, tá? Estou aqui incorporada, ou seja, incorporada num corpo, encadernada num caderno da vida, né? Encarnada dentro da carne. Então aqui eu tenho a vida na tridimensionalidade. Eu desci aqui, então aqui tem uma série de desafios. Eu tenho os meus próprios desafios pessoais e o desafio da minha relação com o meio, com o lugar em que eu estou, a época em que eu estou, as pessoas que eu estou relacionando. Tudo isso é desafiador. Então, ou seja, o desafio, ele é constante. Ele é o desafio para você respirar, fechar os olhos, fazer todo o processo durante todo o tempo. O desafio está aí. E diante desse desafio, você vai desenvolvendo o seu guerreiro, as diferentes partes do guerreiro que a gente está vendo nessa sequência dessa semana. Ou seja, aquilo que eu preciso para fortalecer o meu aspecto guerreiro, para eu poder vencer os desafios, as batalhas, as fases e os movimentos que a vida apresenta. Todos os aspectos são importantíssimos, mas a sombra do guerreiro, ele é fundamental, fundamental. Todos são, como eu disse, mas a sombra do guerreiro é fundamental. Por quê? Porque a sombra do guerreiro, ele é o que vai impulsionar o guerreiro, mas é o que pode distorcer a posição do guerreiro. Então, a primeira coisa importante para a gente poder entender dentro da sombra do guerreiro, tá? Então eu vou colocar aqui. Fiz um desenho básico aqui, bem simplesinho. Tipo o guerreiro e a sombra do guerreiro. Então a gente vai lidar um lado, o guerreiro de um lado e a sombra que está do outro. Então eu tenho aqui, no primeiro movimento, o poder do guerreiro.
tá? E é onde que vai vir que a sombra vai atuar, porque a sombra vai distorcer um poder. Então a gente precisa desse poder, que é o poder da presença. Em primeiro lugar, o poder da presença, tá? O poder da presença é ele marcar a presença dele. Então, esse é o poder. Ele está presente aqui e agora. Ele está com você. Quando você está voado, você está ausente, então aqui você já vai para a sombra do guerreiro, que você está criando, viajando em alguma coisa dentro da sua própria cabeça. Então, é o poder da presença, é o poder da solidez, do lugar que você está aqui agora. O outro poder é o poder da comunicação, que é o poder da expressão com claridade. Então, você poder comunicar claramente aquilo que você está se propondo. E essa comunicação clara, límpida, verdadeira, transparente, ela vem então com posicionamento, sabe? De você se posicionar com clareza, com claridade também. Então, eu tenho um posicionamento claro. E isso tudo tem que estar justamente aliado ao poder de honra e respeito do guerreiro. Então, eu honro e respeito a mim e as outras pessoas para eu me posicionar, estar aqui agora, me comunicar com clareza e ter o meu posicionamento claro. Quando você vem para isso, a sombra do guerreiro, tem os outros 3 pontos importantes dentro da sombra do guerreiro. Que o primeiro é a rebeldia. Quando você vai ver assim, do guerreiro agindo, o ponto da rebeldia, da raiva, de não aceitar as coisas, e a forma com que ele se coloca, porque tem o guerreiro, ele está associado à sua capacidade de maestria, de liderança, sabe? Então, tem o poder de você se posicionar, não é isso? Mas, às vezes, a posição do guerreiro, ela está o quê? Ligada à rebeldia. Então, ele quer colocar autoridade, ele quer colocar os limites no outro, ele invade o processo porque ele não aceita o limite, então ele quer ser independente, quer ser autossuficiente, enfia o dedo no nariz do outro e mostra o que está certo, o que está errado, e está brigando. A posição do guerreiro, quando ele está aqui para se posicionar, ser claro, ser presente, para ele fazer isso no estado de luz de um bom líder, né, ele precisa de estar trabalhando com esses conceitos de honradez e de dignidade, para ele respeitar o limite do outro, o que o outro dá conta de ouvir, o que o outro precisa ouvir, como que isso vai ser falado, como que você vai chegar no outro. E uma das sombras do guerreiro não quer nem saber, mete o pé nos peitos e vai falando com o outro. E isso aqui, atrás, porque atrás da sombra, se eu não estou em paz com a minha sombra, que é o que a gente vai falar já, eu estou agindo na sombra do guerreiro, e agir na sombra do guerreiro é porque, no fundo, existe muito medo. Muito medo, medo de ser limitado, de ser subjugado. E por isso, então, o outro ponto está justamente ligado à autoridade, que é a sombra do guerreiro quando ele, então, não aceita a autoridade e peita todas as autoridades que tem pela frente. Porque na hora que ele está fazendo isso, ele está dentro do aspecto sombrio. Então, por exemplo, dentro do meu desenvolvimento, claro, eu era uma guerreira aqui, totalmente. Totalmente aqui. Rebelde e peitava toda a autoridade, não aceitava nenhuma autoridade. Então, assim, com isso tinha um ímpeto de ir, buscar, fazer e tudo mais, mas era assim, era uma força voraz, de passar por cima, atropelar o outro, eu quero, arrebenta a parede, meto o pé. Você fala, nossa, você é uma puta força guerreira. Mas era a sombra do guerreiro que estava atuando. Eu só fui descobrir isso dentro do meu treinamento xamânico, sabe? Dentro do desenvolvimento do meu treinamento, porque o guerreiro, na hora que ele coloca a força, ele não precisa impor a força no sentido disso. Mas quando a criança, aí volta lá, é a criança ferida do norte. O que é a criança ferida do norte no xamanismo? Ela é justamente a criança ferida lá no passado, porque o norte é o passado, né? Seus antepassados. A criança ferida, que veio de um ambiente ferido, ela se sentiu tanto maltratada, ela cria uma casca grossa, uma casca dura, e quando ela parte para o mundo, ela parte violência. Então, eu partilho com vocês, porque para mim a sombra do guerreiro foi uma coisa que dominou, me ajudou a romper, tipo,
fugir de casa com 17 anos, ir para o desconhecido e fazer tudo. Em todo lugar que eu trabalhava, eu estava ali na frente, liderando, fazendo e tal, pá, liderando o movimento juvenil, político, né? Então, eu com 15 anos, estava do PCdoB, lá em Belo Horizonte, e depois movimento cultural, e praça, e brigava e tal. Parará, parará, parará. E fui peitando muitos os meus mestres assim no caminho, sabe? Peitava os professores na sala de aula, por exemplo. Então eu via a matéria que ia ter no outro dia, eu já estudava a matéria antes, só para eu peitar o professor, assim, só para fazer pergunta do tipo, ele está sabendo mesmo o que ele está falando? E eu fiz a mesma coisa com os meus mestres da aula de teosofia, né? Era muito forte isso, a filosofia, o meu mestre para a psicologia, o parapsicólogo Rama, nossa, ele sofreu comigo assim, porque ele falava assim, isso tudo hoje de 24, porque depois de 24 eu começo o meu treinamento xamânico. Mas antes, cara, assim, todo mundo que passou para me ensinar, e eu estava ali. Isso eu tinha como uma grande qualidade minha, assim, sabe? Do tipo, nossa, eu sou insistente, sou determinada, eu vou querer fazer isso e tal, tal, tal. Quando eu começo meu treinamento xamânico, com 24 anos, e dentro desse treinamento passa por processos de você se descobrir muito profundamente e aí perceber e descobrir e trabalhar a criança ferida do norte. Porque é claro que a minha criança ferida, com tudo que havia passado na infância, com os pais, os abusos, as violências, tudo isso havia criado um cenário tão duro, tão difícil, que obviamente eu criei uma casca grossa. Essa casca grossa foi a casca do guerreiro, que ele se posicionou ali e falou assim, bom, se no mundo da minha família, no mundo do norte, minha criança ferida, magoada, então eu crio uma casca, eu já vou partir para cima de todo mundo, vou peitar todo mundo, vou bater em todo mundo. Então, para mim, a minha visão antes era que o mundo ele era um campo de guerra e que eu tinha que estar pronta para isso. Então, isso, quando fala, então essa sombra do guerreiro enaltecia qualidades embrutecida, raivosa, rebelde, de peitar todo esse lugar. Então não tem honra nem dignidade nesse lugar, no coração. Não tem como, porque na verdade o guerreiro ia estar usando o quê? O poder da presença, ou seja, na sombra. Quando a sombra está dominando, aí o poder da presença, eu quero marcar presença e quero ser o centro das atenções. Aí a comunicação, ela sai dura e bruta e eu quero fazer com que o outro aceite o que eu estou falando de qualquer forma. E aí o posicionamento é o meu posicionamento que vale, é do meu jeito e eu vou fazer tudo. Então, zero de honra e zero de respeito. Então, os maiores poderes do guerreiro aqui estão submetidos pelo poder da sombra do guerreiro, que é o poder da rebeldia em primeiro lugar. Então, quando você está dominado pela sombra do guerreiro, a sua posição diante do mundo, ela é sombria, tá? Por quê? Você quer machucar o outro, você quer se justificar, você quer fazer valer sua palavra, você quer ser reconhecido pelo seu poder. E não é essa a premissa do verdadeiro guerreiro. Então, para eu poder encontrar esse lugar, eu tive que trabalhar minha criança ferida lá dentro, profundamente, e abraçar essa sombra. O terceiro ponto aqui do guerreiro era a invisibilidade. A invisibilidade é quando você não quer expor. Então eu ficava, o meu guerreiro na sombra, ele ficava mais nos dois de cima, na rebeldia e peitando a autoridade. Então, na verdade, a invisibilidade é quando você não quer ser visto, não quer expor sua palavra, você fica atrás da cortina, sabe? Então, é quando o guerreiro foge, é o aspecto do guerreiro que vai alimentando a covardia, a sombra do guerreiro que alimenta a covardia, cheio de justificativa e se esconde. No caso, a minha sombra, eu era mais rebelde e mais peitando a autoridade, brigando com a autoridade toda, né? Lembro que todas as empresas que eu trabalhava, todos os meus chefes, eu peitava todos eles. E para eu peitar meus chefes, eu tinha que saber mais que eles, né? Então eu fazia o quê? Me esforçava pra caramba para saber mais, para poder estar na frente. E no fundo, o que queria?
Queria amor, queria reconhecimento, queria ser respeitada. Só que eu não sabia fazer isso. Então, quando eu olho para um guerreiro, que o guerreiro está na guerra, está brigando, está na sombra, ele está no movimento sombrio dele, entende? Aqui, então ele não consegue utilizar o poder, ele acaba sendo refém. Porque quando o guerreiro está na sombra, ele é refém do medo, ele é refém da insegurança, ele é refém da criança ferida, ele é refém de tudo que está ao redor dele. Então, ali ele não está na propriedade, ele está com a energia reversa. Ou seja, quem está dominando, que durante um grande tempo da minha vida, quem dominou na minha vida foi o elemento da sombra, o guerreiro da sombra. Né? Então, com isso aqui, eu só pude me transformar numa guerreira, e meu exercício de guerreira, a hora que eu dominei a minha sombra, que eu comecei a dominar a sombra. O que é dominar a sombra? Então, o primeiro lugar aqui, para poder trabalhar a sombra, você vai trabalhar a invisibilidade, né, para poder aprender a se colocar, se posicionar, a autoridade, respeitar a autoridade do outro, respeitar a autoridade no que o outro é. Ah, você é autoridade nesse assunto, então esse assunto eu estou te ouvindo com humildade, quero aprender com você. Então é difícil, porque quando o guerreiro está na sombra, ele está na espada na mão, então ele está o tempo inteiro para desafiar o outro. E para isso, lidar com seus medos. Então aí entra o outro lado da busca da sombra, que é quando você vai lidar com seus medos mais sombrios, com tudo aquilo que está atormentando dentro de você, que está atormentando o seu processo, o seu autoconhecimento, quando você se olha. Então, quando você se olha e você se vê, ali atrás de você é que está a sombra. E dentro dos aspectos da sombra, você vai ver os diferentes líderes, né? Fiz um desenho aqui do líder, quando a sombra domina, o que é que o líder quer, né? Quando a sombra domina, o líder quer que todo mundo fique submetido ao seu desejo, à sua vontade, porque ele quer ser esse tipo de autoridade, né? E depois, quando ele vai vencer a sombra, ele vai descobrir, então, que ele é outro tipo de líder, que esse é o líder do guerreiro da luz, né? Que venceu sua sombra. Então, na verdade, vencer a sombra é encontrar-se aqui, onde ele representa o outro. Então, o líder que é levado pela sombra, que sabe respeitar, comunicar, ele é escolhido pelas outras pessoas para ele poder representar as outras pessoas. É muito ao contrário do lado déspota e que quer se colocar aqui, não está ouvindo ninguém e todo mundo tem que ser submetido à sua vontade. Está totalmente dentro da sombra do guerreiro, né? Não está dentro da luz do guerreiro, de levar todos a uma guerra, a uma busca, a reivindicar os seus direitos, entendeu? A marcar o seu posicionamento, que é uma luz do guerreiro, né? Meu posicionamento é esse, nós estamos comunicando claramente, isso não pode ser dessa forma, queremos que seja de outra forma, mas a forma de se fazer tudo isso depende muito, certo? Porque um bom líder aqui, ele quer que todo mundo cresça ao redor dele, porque ele está dando da vida dele para todas as outras pessoas. E esse tipo de líder dominado pela sombra, eu quero que todo mundo se subjugue aos meus deleites, à minha vontade, aos meus caprichos, né? A gente pode ver governantes ao longo da vida, assim, déspota, né? Que sentaram no trono e todo mundo se subjugou. Isso não é líder. Isso é autoritarismo totalmente comandado por essa energia sombria. Aí, a sombra. E o que representa a sombra, na verdade, para o guerreiro? Para todos nós. Quando fala assim, uma pessoa iluminada é uma pessoa que não tem sombra dentro dela? O que aconteceu com a sombra da pessoa? Qual que é o papel da sombra na sua vida? Qual a importância que tem a sombra na sua vida? Então, a gente entende dentro desse processo que eu quero convidar vocês a entender aqui, o processo da luz e o processo da sombra. Porque a ideia de você exterminar a sombra da sua vida, ela é uma ideia equivocada. Você não vai ter como exterminar a sombra da sua vida.
certo? Você se igualar a um ser virtuoso. E o ser virtuoso é o ser que não tem sombra. Isso é um equívoco, certo? Então, na verdade, o primeiro ponto a entender para um guerreiro é que a luz e a sombra fazem parte do mesmo tubo. Então, a boca é o tubo por onde entra a luz e o cu é a parte do outro lado por onde sai a sombra. Então, lidar com a sua sombra, com o seu movimento interno, é conhecer aquilo que está por trás. Então, olha só, parece esquisito a gente falar assim, falando, não, mas que feio falando isso, né? Mas aí, até isso é tabu da gente falar sobre isso, falar sobre a sombra, falar sobre o cu, mostrar o cu do outro, sentar em cima do rabo para falar do rabo do outro. Sabe, todas essas expressões que parecem expressões esdrúxulas, mas na verdade eu não tenho outra forma de fazer uma colocação do que a sombra representa. Então, por exemplo, se você não se conhece, não conhece o que está por trás, você vai olhar o que está atrás do outro. Quando você está apontando a sombra do outro, fala assim, tem uma coisa que fala assim, quando você aponta e critica o outro, não tem 3 dedos que voltam para você e fala, olha para trás de você, olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo com a sua vida, olha o que está aqui. E quando você faz o contato exatamente com você mesmo e começa a olhar, você vai ver que na sombra estão, então, poderes importantíssimos que precisam ser conciliados. Então, aí, o vencer a sombra do guerreiro, na verdade, é uma harmonização que o guerreiro vai fazer com o seu estado mais sombrio. Porque na hora que ele vai fazer as pazes com a sua sombra, ele precisa abraçar a sua sombra. Porque se ele não abraçar a sua sombra, então ele vai entrar no estado de rebeldia com ele próprio. Então, o estado de rebeldia com ele próprio, para fazer um desenho assim, é quando a pessoa está de ponta cabeça. Gente, isso aqui é um desenho, a pessoa de ponta cabeça, tá? Ela está plantando bananeira aqui, olha. Então, quem está dominando a vida da pessoa é a sombra. E isso, dessa forma, faz com que toda a merda que ela vai fazer aqui vai cair na própria vida. Porque você imagina você plantando, andando a vida de ponta cabeça, ou seja, quando a sombra está dominando todo o seu processo e você está de diarreia. Ou seja, é você quem está cagando na sua própria vida. É você quem está ferrando tudo ao seu redor. Por quê? Porque nesse momento a sombra começa a dominar. Ah, o que é uma sombra? Então, por exemplo, vou falar da minha sombra aqui, a minha sombra da rebeldia. Então, quando eu estava andando de ponta cabeça, então eu acabava tendo atitudes de rebeldia o tempo inteiro, que criavam um estado, um cenário negativo ao meu redor. Certo? Eu mesmo já estava atraindo esse cenário negativo. Então, para eu poder trabalhar isso daqui, eu não tive que tirar a rebeldia. Não, a rebeldia é transcender isso para um estado de presença, de posicionamento, de firmeza. E aí, a grande charada com a sombra é você, então, ter uma sombra amiga. É o que eu falo, um cu amigo. Então, quando você tem um cu amigo e você vai usufruir dos benefícios da sua sombra, isso eu chamo do cu amigo. Porque ter um cu inimigo é foda. Imagina você ou com ele preso ou com ele soltando tudo na sua vida. E quando eu falo isso, é importante de entender que quando eu chamo a sombra para abraçar a sombra, e eu falo de ter um com amigo, aí você vai entender o que é partilhar as diferentes de haver uma relação entre as diferentes partes dentro de um mesmo contexto, onde a luz e a sombra, elas estão correlacionadas de uma forma harmônica. Porque como que você vai ter paz com você mesmo? Então, para eu poder encontrar paz comigo mesmo, eu tenho que olhar aonde que a sombra existe em mim e encontrar naquela sombra o poder ali registrado. Então, se eu tenho uma sombra de peitar a autoridade e queria enfrentar todas as autoridades, e com isso vinha a rebeldia, aí eu olhei para dentro de mim, fui lá na minha sombra, mas por que eu quero isso? Por que eu ajo dessa forma com tanto desrespeito? Ah, porque eu fui desrespeitada. Ah, porque eu fui violada. Ah, eu fui abusada. Então, eu não estou agindo, eu estou reagindo.
Então aqui agora eu preciso curar minha criança. A hora que eu curo a minha criança e eu abraço a sombra, e com a sombra eu aprendo o que ela veio para me ensinar, então ao invés de estar ali apontando e brigando com a sombra, eu aprendi com a sombra. A hora que eu aprendo com a sombra, a gente vai conviver harmoniosamente, que é o que a gente precisa para ter equilíbrio. Aí tem uma piada, né, que fala assim, os órgãos estavam discutindo quem que era o mais esperto, o mais inteligente, né? Aí o coração falava assim, não, sou eu que sou o mais, se eu parar de bater, todo mundo acaba. Aí o cérebro falou, não, eu sou mais inteligente, porque eu sou o que penso e que tenho raciocínio, né? Aí o pulmão falava, não, eu sou mais porque eu que faço oxigênio e mando oxigênio para o cérebro aqui e mando para o coração, que você também não fizer, não vai. E aí o cu estava lá sentado assim, aí a hora que ele abriu, ele falou, mas você não é nada, você não significa nada. Aí ele falou assim, ah é? Então tá bom, tranquei. Uma semana sem cagar, você vai ver o que é estar enfesado, com toda a sua vida ferrada, porque o coração não bate, fica tudo intoxicado, o cérebro não pensa. Então, a sombra, para essa piada, é exatamente isso. É aquele que está ali atrás, que você não quer mostrar para ninguém, a sombra é isso, eu não quero mostrar para ninguém, tenho vergonha de que existe, né? Eu tenho vergonha do que está ali do meu lado. E aí, nesse processo, o que acontece? Eu tenho vergonha de mim mesmo, aquilo que eu quero esconder. Então, se eu entro num contato com a minha sombra e vou reconhecer que a sombra traz o maior poder, e vou olhar para aquilo e vou abraçar a sombra. Então, o desafio é esse. Porque na hora que eu abraço a minha sombra e passo a ter um contato de amizade com a minha sombra, e o nosso estado está de envolvimento, de entender, e aí a gente vai construir essa relação de amizade, essa relação de envolvimento. Então eu vou deixar de ter vergonha de mim, vou deixar de ter vergonha daquilo que está sombrio dentro de mim. Tem um exercício muito legal que a gente faz, que eu convido vocês para fazerem, que é isso, você colocar 7 coisas que você tem muito orgulho assim de você, sabe? Que é da sua boca, falando, nossa, aqui são coisas iluminadas. E 7 coisas vergonhosas assim, que são seus defeitos, certo? E você fazer justamente a relação de um com o outro. Para cada um que você colocou da tua luz, você vai ver como que a tua luz vai fazer para beneficiar a sombra. Porque não é acabar, é transformar e transcender. Não é eliminar, não dá para eliminar, porque ela faz parte. E isso é integração. Aí você entra no estado da integração entre o Yin e o Yang. Sabe, você está inteiro, você está completo, você está harmonioso, certo? Você não está na guerra. Isso é importante. Porque às vezes a própria educação, ela é feita, né, como os pais não estão preparados muitas das vezes para educar seus filhos. E quando educa seu filho na comparação e vai gerando nele uma baixa estima, certo? Porque isso tudo aqui vai fazer o quê? É tudo fruto de baixa estima, de baixo amor próprio. E na hora que eu olho para mim, vejo um defeito em mim, vejo uma coisa que eu não gosto, e se eu começo a me criticar, nossa, você é horrível, porque está aqui comigo. Por mais que eu queira mostrar um sorriso lindo para o outro, eu sei o que está atrás de mim. E se eu não lidar com o que está atrás de mim, que é a minha sombra, é como o meu rabo, que vai me perseguir para todo lugar que eu for. Se eu lidar com o meu rabo, com o que está atrás de mim, e eu aprender, eu acolher, eu abraçar, eu valorizar. Aí eu começo a me transformar num ser mais humano, porque eu fui humano comigo. Aí eu tenho uma raiva de mim, porque eu sou insegura. Nossa, eu não consigo falar o que eu quero claramente. Então isso é como eu estou falando da sombra. Então, é uma sombra minha a insegurança? Então, ao invés de ter raiva, eu vou ver, mas essa insegurança está em que lugar? Ah, no medo do julgamento? Está em que memória isso? Quando eu fui julgada pelas pessoas? Mas o que é o pior pode acontecer com o julgamento que a pessoa faça de mim? Ah, porque no fundo a pessoa pode não me amar. Ah, então minha maior sombra é o medo de não ser amado?
A minha maior sombra é o medo de não ser aceito. Mas e se eu não for aceito? E se as pessoas não te aceitarem como você é? E se as pessoas querem uma coisa melhor e você tenta o tempo inteiro mostrar uma cara bonitinha só para as pessoas gostarem de você? Aí você é falso, fingido, porque você não disse não. Você disse sim. Claro, pode. Mas no fundo era não, você estava sendo hipócrita, mentiroso. E quando você está sozinho, você fala com você, mas como que você é hipócrita? Você não queria, você não disse nada. Essa é a luta com a sua sombra. E quando você olha no espelho, vai falar assim, você vai olhar no espelho e fala, nossa, mas você é uma pessoa desprezível, uma pessoa horrível. Por isso. E toda vez que você está fazendo isso, você está ferrando a sua sombra ao invés de abraçar a sua sombra. Então, abraçar a sua sombra é convidar o seu amigo para sentar-se junto com você. Porque é isso, é o que fala aqui no caminho da magia. Você não vai escolher um lado, a luz e a sombra. Esse é o caminho. Cada hora você vai pisar num lugar. E por isso você precisa de um co-amigo. Por isso você precisa de uma sombra amiga. Por isso você precisa abraçar a sua sombra. Porque se você não abraça a sua sombra, não abraça os seus medos, não abraça as debilidades que você tem, aprende. Se você não se acolhe, se você não faz esse processo interno, na hora da guerra, que você estiver enfrentando a guerra, as fases diferentes da guerra, o inimigo vai tocar, sabe aonde? Exatamente na sua sombra. Então a gente entende no xamanismo que a sombra, quando você vai conhecer a sua sombra, você vai olhar para ela, sabe? Você não vai olhar com discriminação, ai, que horrível que eu sou assim. É isso. É como você pegar o cu, expor o cu e falar, ai, que horrível, como se não tivesse. Aí eu coloco aqui um outro desenho nesse ponto. É um desenho simples. Eu aceitar. Eu aceitar o outro lado da sombra. Enfiar a cabeça no meio das pernas e passar a vida cheirando a sua própria merda não vai resolver em nada. Mas se conhecer profundamente e abraçar a sua sombra, aprender com a sua sombra, olhar para a sua sombra, ela vai parar de gritar. E aí sim você vai se transformar. Siuri louca. E aí sim você vai se transformar. Eu vou desligar ela, né? A Siuri louca. Aí sim você vai se transformar num guerreiro imbatível. Por quê? Porque não tem nada que o outro possa apontar em você que você já não conheça. Tem nada que o outro possa dizer que você já não saiba. Então a sua vulnerabilidade, ela termina quando você se olha, quando você se acolhe, quando você aprende. Porque na hora que você aprende com a sua sombra, automaticamente você se torna um ser inteiro. Esse é o poder da sombra. Esse é o poder que a gente quer convidar vocês hoje a invocar no seu interior. O poder da sua sombra. Como é que vai trabalhar com essa energia dentro de você, certo? Em primeiro lugar, vamos preparar para poder fazer isso? Uma meditação da sua sombra, um acolhimento da sua sombra. Deixa eu pegar aqui, vamos colocar nossa música predileta aqui, que ajuda a trabalhar a glândula pineal. Como eu já coloquei, a glândula pineal, ela é o centro de ativação por onde a nossa consciência se manifesta nesse plano. Então, um lugar poderoso. As duas mãos postas, procura uma posição confortável para você. Nós vamos fazer uma meditação. Respira fundo, na busca da sua sombra. Enche a barriga de ar. Segura o ar. Coloca a atenção na sua boca. Observa todo o tubo, desde que sai da sua boca, desce pela garganta,
passa todo o seu intestino e sai pelo seu orifício traseiro. Você tem a sua boca que está à frente, por onde entra o alimento. Todo o caminho, todo o processo e por onde sai todo o bolo fecal, que já tem tudo aquilo que você não precisa mais. Você põe atenção na sua boca e no seu ânus. Você põe atenção no tubo completo da sua luz e da sua sombra. Você respira. Põe a sua atenção no ar que entra. Sente ele na boca. Engole esse ar com a boca. Sente esse ar descendo e relaxa saindo do outro lado. Talvez você nunca tenha feito uma meditação que ligasse esses dois tubos no reconhecimento da unidade. Quebre o seu preconceito. Quebre o tabu. Quebre o julgamento. Porque tudo isso impede que você se conecte com a sua própria luz. Respire. Toma o ar pela boca. Engole. E solta o ar, relaxando todo o esfíncteres. Toma o ar pela boca. Engole. Segurando o ar. E quando soltar, você solta ele, soltando todo o esfíncteres. Toma o ar pela boca. Vai vencendo a vergonha, a hipocrisia, o tabu. E quando solta o ar, relaxa o sexo, relaxa as nádegas, relaxa o ânus. Toma o ar pela boca. Engole. E solta. Toma o ar pela boca. Engole. E automaticamente, a cada respiração, você vai focando a sua atenção no que você recebe, no que você processa internamente e no que você solta. Mais uma. Toma o ar pela boca e solta. Vamos fazer uma jornada até uma caverna onde tem uma fogueira. Imagine
Você na sua caverna. Essa é a caverna do seu coração. E lá tem uma fogueira. E essa fogueira está iluminando o espaço dessa caverna. Você chegou nessa fogueira e pode ver nas paredes da caverna diferentes sombras refletidas por sua fogueira. Você vê mais de uma sombra. Nas paredes da caverna, as sombras começam a revelar seus maiores medos, sua insegurança. Cada sombra se desenha de uma forma. Medo de não ser aceito, medo de morrer, ou a pobreza, ou a solidão, a comparação, a competição. Identifique sua sombra. Identifique as sombras que mais te incomodam, que você tem vergonha, de expor-se ou de expor, que você tem vergonha que o outro conheça. Visualize a sombra. É uma sombra rebelde? É uma sombra encolhida num canto chorando? É uma sombra que se mostra grande, inatingível, inabalável? É uma sombra agressiva? Você está olhando para a sombra dentro da caverna do seu coração. Você enche o seu coração de aceitação, de empatia, de generosidade. E você diz para você mesmo, espelhado na caverna, através da sombra: tá tudo bem. Eu te aceito incondicionalmente. Tá tudo bem. Eu te aceito incondicionalmente. Tá tudo bem. Eu te aceito incondicionalmente. Seja lá qual for as sombras que você enxerga agora, você não está para julgar. Você está na caverna do seu coração, na frente de uma fogueira, olhando para suas sombras, para os seus medos, para aquilo que você tem vergonha, aquilo que te domina. Você reconhece. Você reconhece completamente o estado e você aceita. Eu me aceito. Eu aceito todas as partes de mim.
Eu aceito todas as partes sombrias. As sombras começam a dançar, movimentando de forma única. A partir do momento que você se aceita incondicionalmente. Você deixa queimar nessa fogueira sua crítica, seu auto-julgamento, sua autopunição, seu desprezo pessoal e a sensação de menos-valia. Entre você e sua sombra, situações em que você se sentiu humilhado, em que você se sente menos e deixa que as pessoas te explorem, te critiquem, porque você tem uma sombra de menos-valia, que tem vergonha de você, das suas escolhas, tem vergonha do que o outro vai dizer. Você está na caverna do seu coração, está na frente de uma fogueira que reflete luz na parede, que se expressa através de sombras dançantes na parede dessa caverna. E você queima nessa fogueira todo o seu sentimento de autoritarismo com você mesmo, de julgamento. Deixa cair nessa fogueira sentimentos de vergonha de você mesmo. Essa jornada te leva a um convite de autoaceitação. Pouco importa o que foi, faz parte de você, é seu. Você aceita sua outra parte, seu reflexo, incondicionalmente. Incondicionalmente. Você aceita sua sombra. Olhe para sua sombra e convide-a para um abraço. Pegue a mão direita, põe no ombro esquerdo. Pegue a mão esquerda, põe no ombro direito. Faça um abraço de aceitação do lado mais sombrio que existe em você. Dos seus defeitos, das suas falhas. Receba a sombra num abraço amigo. Se acolha. Você é crítico, inafetivo? Abrace a sua sombra inafetiva. Deixe queimar nessa fogueira do seu coração o seu auto-julgamento, sua autocrítica. Simplesmente abrace a sua sombra. Que hoje seja o primeiro dia, o primeiro passo de autoaceitação. Abrace. Abrace a sua sombra. Acolha esse lado escuro dentro de você. Que juntos vocês poderão vencer tudo.
Juntos poderão vencer tudo. Juntos poderão vencer tudo. Eu me comprometo, Sombra, a te acolher, a aprender, a superar e a transcender. Somos um, somos inteiros. Somos um, estamos inteiros. E a sombra te abraça e tira a pressão. E começa um envolvimento de amizade, de cumplicidade, de interação. Você abraça essa sombra e ela abraça você. Você se aceita completamente e profundamente. Completamente e profundamente. Completamente e profundamente. Você respira, toma pela boca o ar. E agora, quando solta, toda a base da sua coluna relaxa. Porque vocês têm um caminho longo pela frente. Muitas aventuras para viver. Mas já deram o primeiro passo, o da aceitação. Deram o primeiro passo, a autoaceitação. Você se abraça incondicionalmente. Você se acolhe incondicionalmente. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Deixe que sua sombra sinta esse acolhimento. Você sente esse calor no seu peito. Sente o seu coração preenchido. Sente você inteiro. Sente você honrado e digno. Não obstante a todo o caminho que vão trilhar juntos, mas serão agora aliados. Serão agora aliados nesta jornada. Aliados. Se sente toda envolvida com essa sombra, nesse abraço. Agradece ao fogo dessa caverna. Agradece o espelho de olhar para si. Nos preparando para retornar da caverna do seu coração mais inteiro, completo, guerreiro. Você e sua sombra, um só, aliados. Retornando à sua consciência, retornando ao seu momento presente. Respira pela boca. Solta pela base inteira da coluna. Sinta agora o prazer. E desperta. Sinta você inteiro, completo. E solta. Retornando, espreguiçando. Arro! Ai, nada como abraçar sua sombra e sentir-se acolhido por você mesmo incondicionalmente. Incondicionalmente. Você se acolher incondicionalmente.
Quem conseguiu absorver essa jornada, fazer o seu primeiro contato com a sua sombra. Tem 1 minuto que eles vão me derrubar aqui, eu vou sair e vou voltar. Quem tiver mais um tempinho para a gente poder trocar, compartilhar, bater um papinho, tá? Eu tô saindo e estou voltando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Todo mundo, 1 minuto. Muito bem. Ok. Tô voltando, gente. Vamos lá.